Sim, eu montei uma mini fábrica para montar as minhas placas de circuito impresso em casa. Vou te mostrar passo a passo como eu fiz isso e quais foram as ferramentas principais para fazer isso funcionar. Olá, eu sou a Júlia, sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há mais de 6 anos e tem vários projetos eletrônicos que eu já desenvolvi aqui junto com vocês. Alguns desses projetos, eles viraram produto, então eu precisei fazer a montagem dessas PCBs em casa para economizar aí uma graninha. Em breve a gente vai estar indo para a China, eu espero conseguir visitar fábricas de placas de circuito impresso por lá também, para conhecer todo o processo de fabricação das PCBs e também o processo de montagem. Vou levar vocês junto comigo para essa jornada na China, então se você quiser acompanhar, já se inscreve aqui nesse canal, porque vai ter muito vídeo aí de montagem de fábricas, de tecnologias na China também. Nosso vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo Altium Develop, que é a ferramenta que eu utilizei para fazer os meus projetos eletrônicos, os projetos que vocês vão ver sendo montados aqui hoje, que eu peguei imagens quando eu estava em casa para fazer esse vídeo aqui para vocês. Então todos esses projetos que vocês vão ver aqui no vídeo de hoje, eles foram desenvolvidos utilizando o Altium Develop. O Altium Develop é uma ferramenta sensacional para desenvolvimento de projetos que une o Altium Designer e o Altium 365 em um só pacote. Então com esse pacote você tem uma ferramenta profissional para desenvolvimento de projetos de placas de circuito impresso e uma ferramenta que te possibilita versionar esse projeto, compartilhar ele em nuvem com toda a sua equipe de trabalho. É uma ferramenta sensacional que eu recomendo muito você testar, é uma das mais utilizadas no mercado de trabalho e é a ferramenta que eu utilizo por aqui para o meu desenvolvimento também. O link do Altium Develop vai estar aqui na descrição desse vídeo. Usando esse link você tem 30 dias para usar essa ferramenta gratuitamente. Então eu vou começar a desmembrar um pouquinho o meu processo de desenvolvimento de um produto de hardware para que você consiga entender cada uma das ferramentas que eu utilizo por aqui, por que essas ferramentas são tão importantes, por que eu escolhi essas ferramentas para resolver os problemas que eu tinha. Só um abre parênteses, nesse momento eu não estou em casa, por isso eu não estou filmando dentro do meu laboratório. Na verdade, nesse momento eu estou no Canadá, porque eu comecei já o meu intercâmbio, então depois de ficar um mês aqui no Canadá, aí sim a gente vai para a China e aí eu levo vocês para essa viagem na China também. Então antes disso aí eu peguei imagens do meu laboratório, filmei cada uma das ferramentas, filmei bastante também do meu processo de produção. Tem outros vídeos aqui no canal já com vlogs do dia de produção, como que eu passo ali, passo a passo por cada uma das ferramentas, né, instruindo um pouquinho mais em detalhes o que eu uso, mas hoje é uma visão geral sobre como que eu montei essa estação de trabalho. Então tudo começa na hora de terminar um projeto eletrônico e mandar para fabricar. As minhas PCBs eu fabrico sempre na China ou na PCBWay, JLC PCB, Next PCB, são excelentes opções para você fabricar uma placa de circuito impresso e quando eu mando o meu arquivo para fabricação, eu já vou comprar a primeira ferramenta, que se chama Stencil. Essa ferramenta, chamada Stencil, ela é um gabarito de todos os pads dos componentes eletrônicos presentes na sua PCB. Você consegue pedir o Stencil frente e verso, caso a sua placa seja dupla face. E aí é com essa ferramenta que eu vou começar todo o meu processo de soldagem eletrônica. Porque com o Stencil eu consigo utilizar o estanho em pasta para passar estanho em todos os pads dos componentes de uma vez só. E esse vai ser o primeiro passo do meu processo. Eu sempre organizo o meu Stencil como se fosse num framezinho que eu monto aqui utilizando ou papelão ou outras placas de circuito impresso e fitas para deixar ele sempre no mesmo lugar. E aí com esse gabarito das minhas placas de circuito impresso eu vou passando estanho em pasta em placa por placa. O estanho em pasta, ele é a mesma matéria-prima ali do estanho que você tem ali, o estanho em fio, só que são microesferas desse estanho envoltas em um fluxo, que faz com que ele fique com essa consistência bem pastosa mesmo e você consiga espalhar ele pela PCB. Esse é um material que eu preciso tomar bastante cuidado porque ele seca, então quando ele está molhado, ele tem como se fosse uma liguinha que facilita bastante a gente posicionar ali os componentes eletrônicos. Então eu vou passando, por exemplo, de 20 em 20 PCBs, depois eu posiciono todos os componentes eletrônicos para depois passar mais estanho nas novas PCBs e posicionar mais componentes eletrônicos. Não tem muito problema se você deixa ele secar com o componente eletrônico em cima dele. O maior problema mesmo vai ser você deixar ele secar e depois tentar posicionar o componente porque ele não vai grudar ali. Aí vai te dar bastante trabalho posicionando os componentes. Vamos comparar um pouquinho como que esse processo seria feito dentro de uma fábrica. Na fábrica, o que acontece é que a fábrica não vai ter um stencil pequenininho como o que eu encomendo aqui. E também eles não vão passar placa por placa. A sua placa, ela é fabricada dentro de um painel e o stencil, ele é um stencil do painel.
Então, quando o operário da fábrica vai passar o estanho, ele coloca, né, seu painel aí dentro de uma máquina e ele puxa uma ferramenta assim que vai passar o estanho em várias placas ao mesmo tempo, porque elas estão todas organizadas nesse enorme painel. E o posicionamento dos componentes eletrônicos não vai ser feito à mão, assim como eu faço por aqui. Esse seu painel, ele vai para dentro de uma máquina chamada Pick and Place, que é exatamente isso que ela faz. Ela pica o componente eletrônico e place no lugar. Ela faz esse processo bem rápido e para alimentar essa máquina, na hora que você vai extrair os seus arquivos de fabricação, você vai mandar para a fábrica também um arquivo chamado PNP, Pick and Place. E é assim que essa máquina consegue posicionar componentes eletrônicos tão rápido no seu PCB, porque ela sabe exatamente onde cada coisa está. Depois de posicionar os meus componentes eletrônicos, por aqui eu tenho uma mini bancada aquecida que eu consigo colocar cada uma das PCBs em cima dela e ela vai aquecer por baixo da placa. Então ela vai soldar todos os componentes eletrônicos de uma maneira muito uniforme. Essa foi uma adição que eu fiz até recente, eu acho que tem 1 ano e pouquinho só que eu tenho essa bancada aquecida. E no processo de soldagem de várias placas, né, principalmente quando eu abri a loja, comecei a comercializar mais os meus projetos, foi uma adição excelente para o meu arsenal de ferramentas, que ela realmente facilita e agiliza muito o processo de soldagem. Dentro de uma fábrica, a sua placa ela é passada por dentro de um forno, então ela entra dentro do forninho e ela sai do outro lado soldada. Na fábrica, o próprio forno já vai ter um sistema de exaustão e na minha bancada eu utilizo um exaustor profissional posicionado bem em cima ali da minha bancada para eliminar todos os gases. Durante o processo de soldagem, a gente sempre tem que tomar cuidado, né, com esses gases que o estanho solta na hora que ele é aquecido. Então, janelas sempre bem abertas, use máscaras, exaustor profissional com filtro de carvão ativado em cima, né, da bancada de solda. Então, todas essas questões aí precisam ser tomadas para você ter segurança no seu processo. Depois que eu passo as minhas PCBs por esse processo, aí vem o processo de soldagem do verso da placa, que ele é um pouquinho diferente. Eu começo passando novamente o estanho em pasta, posicionando os componentes eletrônicos, mas agora eu não consigo voltar ele para minha bancada aquecida. O que eu preciso fazer é soldar esses componentes com o soprador térmico. Porque se eu posicionar ele novamente na minha bancada aquecida, eu vou acabar queimando os componentes eletrônicos que eu já soldei, entendeu? Então nessa segunda fase, por aqui, eu utilizo o meu soprador térmico. Para finalizar os meus projetos, deixar com acabamento profissional, eu utilizo álcool isopropílico ou cleaner. Com uma escovinha, esfrego bem a minha PCB, tirando todo o resíduo da solda. Finalizo com um paninho de microfibra para deixar tudo bem bonitinho. Dependendo do projeto, nem todos os componentes vão ser SMD. Alguns componentes vão ser PTH. O componente PTH é aquele que tem a perfuração, que você precisa passar o pad do componente, né, o terminal do componente, de uma face para outra da placa. Aí, nesses casos, eu uso o meu ferro de solda. Dentro da fábrica, é um processo um pouquinho diferente, porque é como se fosse uma piscininha, uma fontezinha de estanho, que as PCBs são passadas com os componentes já posicionados e, no final, o negócio sai todo soldado. Parece até mágica. Mas não é mágica, é porque o estanho, ele só vai grudar realmente nos pads metálicos. Ele não vai grudar na parte da placa que tem a tinta, por exemplo. Aquilo lá tá protegido, né? Então, por isso que ele só vai realmente grudar nos terminais corretos. E depois que eu finalizo por aqui o meu processo de limpeza, eu vou ter uma PCB bonitona como essa daqui, ó, 100% fabricada, 100% bonitinha, tá vendo? Esse daqui é o meu chaveirinho que eu trouxe aqui pra viagem e ter um hardware assim, 100% finalizado, com os componentes, né, soldados, você tem um projeto muito robusto, né? Então, recomendo muito que você aprenda um pouquinho com esse processo aí, monte também o seu projeto de hardware, monte sua estação de montagem por aí. Na minha experiência, vale muito a pena caso você tá aí no momento inicial, fazendo suas primeiras entregas, seus primeiros lotes de até 100, 200 unidades, né? Você consegue fazer essa mini estação para fazer as suas montagens in-house e não mandar fabricar numa fábrica e deixar para mandar fabricar quando você já tiver realmente um valor um pouquinho melhor para investir e que o seu produto já esteja com uma saída maior para você poder fazer um investimento em um lote maior e economizar nesse processo. Dependendo do projeto de hardware, né, na minha experiência aqui, os meus projetos, eles usam poucos componentes eletrônicos, então o processo que eu montei por aqui, de 100 a 200 unidades de um hardware, ele é tranquilo de ser administrado nesse processo, né, nessa mini fábrica que eu criei. Mas dependendo do projeto eletrônico, eu sei que tem projetos que vão ter muito mais componentes ou componentes mais difíceis de serem soldados, menores, então tudo precisa ser avaliado caso a caso e sei que muitos projetos vão para produção de fábrica já muito
muito antes, porque vai ser muito mais econômico fazer ali 20, 30 unidades direto na fábrica, porque o processo de montagem ele é muito trabalhoso, né? Então tudo você precisa avaliar caso a caso, mas uma coisa que é interessante você já avaliar na hora que você estiver desenvolvendo o seu projeto eletrônico é realmente esses casos. Será que ele vai ter algum período onde ele vai ser montado in-house? Vocês vão montar em uma pequena estação, vai ser uma pessoa de fato que vai estar montando aquilo ali manualmente? Já faz o projeto facilitando o processo de montagem também, né? Posicionando os componentes em lugares estratégicos, mais fáceis de serem alcançados, usando encapsulamentos um pouquinho maiores, por exemplo. Tudo isso são coisas que você consegue administrar e que você consegue colocar no seu projeto eletrônico sem alterar custo e facilitar muito o processo de montagem. Então é isso, eu espero que você tenha gostado de conhecer aí a minha mini fábrica de montagem de PCB. Lembrando que em breve nós vamos estar conhecendo uma fábrica na vida real. Na verdade, assim, eu espero que a gente esteja fazendo isso, porque estou tentando bastante por aqui, contatos com fábricas, agendando visitas, então vamos ver se a gente vai conseguir realmente fazer, eu espero que sim. E vou atualizando vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!